Você já se imaginou vivendo na Idade Média, castelos gigantes, cavaleiros, reis, magos e criaturas misteriosas, dragões? Não, na verdade esquece as criaturas misteriosas e os dragões. O verdadeiro monstro da Idade Média era a sua própria realidade. Doença, sujeira, fomes e até a dor. E sabe qual que é a pior parte? Tudo isso era normal. Você acha que você conseguiria sobreviver? Porque eu tenho quase certeza que você não duraria um dia. Pra você ter uma noção, tinha gente morrendo por causa de um simples corte no dedo. Um resfriado podia virar sentença de morte. E dependendo aí da região em que você vivia, chegar aos 40 anos fazia de você parecer um ancião, o cara mais velho da aldeia. E hoje eu vou te mostrar porque a Idade Média não parecia um filme de aventura não. Se fosse pra classificar ela como um gênero de filme, com certeza seria um filme de terror. Mas antes de começar o vídeo, esse fundo aqui não tá bacana. Pronto, esse aqui tá bem melhor. E quando a gente pensa sobre os filmes da Idade Média, tudo parece épico. Vilas bonitas, cavaleiros honrados, reis inteligentes, grandes banquetes. Mas a realidade, cara, era muito diferente. As ruas eram cheias de lama, fezes, urina, animais mortos e sim, muita gente literalmente jogava o balde de dejetos pela janela. Não acredito, cara, imagina, em algumas cidades tem até um aviso: cuidado com a água! Que na verdade era sai da frente que lá vem bosta, cara. Não era água nada, era bosta mesmo. Imagina você lá andando tranquilamente e do nada, pá! Um banho medieval completo. E sabe qual que é o pior que eu não consigo acreditar? Isso nem era considerado um absurdo, cara. Existe até um mito que as pessoas elas tomavam banho uma vez só por ano. Mas isso também não era exatamente uma regra. Mas o banho lá realmente era muito raro em várias regiões e também épocas. Principalmente depois que começou a ideia que a água quente abria os poros e isso fazia com que as doenças entravam no corpo. Uma lógica nada a ver. Mas muita gente evitava banho por causa disso. E pensa, sem desodorante, sem escova moderna, sem sabonete. Escovar os dentes, às vezes usava aí um pano, ervas ou até mesmo pó abrasivos, tipo o carvão, sabe? Agora imagina o bafo desse povo. O cheiro de CC deveria ser tão forte que até talvez o cavalo sofresse junto. E pra piorar, tinha gente tentando esconder o cheiro deles usando gordura animal, ervas, perfumes improvisados. Isso que eu não consigo acreditar, que a gordura de animal era considerado melhoria. Eu preferia ficar com meu cheirinho natural mesmo. E não era só o corpo, as roupas quase nunca eram lavadas. Pulga e piolho era comum, cara. Ratos circulavam pelas casas, era morador, só não pagava aluguel. E isso ajudava muito a espalhar doenças. Agora imagina ficar doente. Meu amigo, você começa a rezar, porque quem ia te tratar muitas vezes não era o médico, muito menos uma enfermeira. Era um barbeiro cirurgião. Você não tem noção o que é isso. O nome já parece uma ameaça. Os caras cortavam cabelo, faziam barba, arrancavam dentes, costuravam ferimentos e amputavam membros, tudo praticamente com as mesmas ferramentas, sem esterilização nenhuma, sem anestesia. Você sentia cada dor. E se você tivesse febre, eles poderiam simplesmente tirar o seu sangue. Isso mesmo, parece não ter relação nenhuma e realmente não tem. Mas eles acreditavam que as doenças eram causadas por desequilíbrio dos 4 humores do corpo. Então quanto mais sangue tirasse, mais sangue saísse, melhor. Mas na prática, às vezes o cara chegava aí com uma gripinha e saía quase morto. Cirurgia você fazia acordado, cara. No máximo você tomava aí uma pinga ou mordia um pedaço de couro aí pra poder aguentar a dor absurda. Imagina aí você amputando uma perna, ouvindo o som aí do seu osso sendo serrado. Cara, isso aconteceu de verdade. Todo mundo conhece a peste negra, né? A mais famosa. Mas ela estava de longe ser o único problema. Tinha tuberculose, dissenteria, lepra, varíolas, infecções misteriosas. Muita gente morria sem nem saber o que tinha. A peste negra sim matou dezenas de milhões de pessoas na Europa. Algumas cidades
praticamente desapareceram. E lembra, não existia vacina, não existia remédio moderno, não existiam hospitais, plano de saúde já era. Um corte infeccionado podia te matar. A gripe podia te matar, um resfriado, uma dor de barriga podia te matar. E muita gente realmente morria de desidratação por vômito e diarreia. Sim, o cara literalmente podia morrer cagando. A expectativa média de vida era muito baixa. Mas aqui tem uma coisa importante. Muita gente fala que ninguém passava dos 30. Mas na verdade, cara, a média caía muito por causa da mortalidade infantil. Ou seja, muitas crianças morriam cedo. Então, se sobrevivesse aí até a infância, podia aí chegar aos 50, 60 anos, mas isso ainda era raro, tá? Era casos específicos. Um homem aí de 40 anos podia aparentar ser bem mais velho do que alguém de 40 anos hoje. Por quê? Trabalho pesado, fome, doenças, frio, guerra, tudo destruía o corpo, o cara ficava acabado. Se você acha que pelo menos as crianças estavam isentas, tinha vida boa, você tá errado. Muitas morriam antes dos 5 anos. Não tinha vacina, não tinha pediatra, não tinha higiene, não tinha remédio, diferente do que é hoje em dia. Doenças simplesmente eram fatais. E existe uma curiosidade pesada. Algumas famílias evitavam criar muito apego, laços nos primeiros anos, porque a chance da criança morrer era alta. Então, nem dá nome não, espera chegar nos 5 anos que aí a gente escolhe. Porque era comum as crianças realmente morrer por causa de doenças simples, não era igual hoje. Em algumas vilas eles até davam nome por causa do batismo religioso. Mas sobreviver até a adolescência já era vencer na vida. Brinquedo para as crianças muitas vezes era uma pedra, uma madeira ou qualquer coisa que encontrava pela frente, elas brincavam. E o pior é que elas trabalhavam cedo demais. E isso era normal, as crianças ajudar na plantação, a cuidar dos animais, na casa. Infância feliz estilo desenho animado, pode esquecer. Isso não era para a Idade Média. Como se não bastasse, o clima também ajudava a destruir tudo. Tinha que ter mais alguma coisa. Entre os séculos XV a XVI aconteceu um período chamado de Pequena Idade do Gelo, que os invernos ficaram muito mais rigorosos em algumas regiões e as colheitas falharam, enquanto a plantação também morria, vinha a fome, até os nobres sentiam frio. Imagina aí os camponeses, cara, sem aquecedor, sem energia, nem roupa adequada e comida. Para a maioria das pessoas era mingau, pão duro, caldo ralo, cebola, nabos, às vezes leite azedo, carne boa era raro, às vezes até animais mortos eles comiam. O sal, ele era usado para conservar os alimentos, mas qual que é o problema disso? A carne ficava dura demais, demais, demais. Tinha que ter um dente ultra resistente, e eles nem tinham dente. Em época de extrema fome, igual eu falei, existia relatos de pessoas comendo os animais mortos, couro, raízes, até casca de árvore. Tudo isso para sobreviver. E quando parecia que estava tudo tranquilo, vinha a guerra. Uma vila rival podia invadir tudo. Os ataques eram brutais. Casas queimadas, roubos, execuções, saques e dependendo do lugar. Se você sobreviver, você virava um prisioneiro, um servo, um escravo. Imagina lá você comendo seu ratinho temperado com sal e do nada espadas, fogo, flecha, machados, tudo isso na sua direção. Tudo corpo a corpo. E o pior, às vezes você era obrigado a lutar, mesmo sem nunca ter pegado numa espada. Não existia modo tutorial, era sobreviver ou você virava história. A maior parte da população era formada por camponeses e servos, mas as terras pertenciam aos nobres. Você trabalhava, plantava, colhia e boa parte ia para o senhor feudal. Também existia impostos pesadíssimos, cara. Além de trabalhar, você tinha que dar dinheiro, comida, animais, não sobrava nada pro beta. E se você quisesse ir embora, não era simples, cara. As estradas eram perigosíssimas. Tinha ladrões, animais,
frios, fome e outra coisa. A outra vila simplesmente não podia aceitar por desconfiar de você. Imagina aí, um estranho chegando sozinho, podia parecer um espião ou ser só mais uma boca para alimentar, não compensa, sabe? Então, depois disso tudo que eu te falei, doença, fome, guerra, frio, sujeira, a dor que você sentia, eu acho que dá pra dizer uma coisa com certeza: a Idade Média não era uma aventura, não era para amadores, meu amigo, era sobrevivência. Então não importa como esteja a sua vida hoje, não sei sua realidade, mas talvez seja bom agradecer aí por não ter nascido naquela época, porque sinceramente eu não duraria nem uma semana. E você, duraria quanto tempo? Digita aí nos comentários. Você acha que você conseguiria sobreviver na Idade Média? E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e seguir, porque isso ajuda demais. Até a próxima, valeu!